Vamos lá, pessoal, para mais um estudo. Tá? Hoje a gente vai estar vendo Lucas no capítulo 6. O primeiro versículo diz assim: E aconteceu que num sábado passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer aos sábados? E Jesus, respondendo-lhes, disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então a gente pode ver que aqui no versículo 1 e 2, os fariseus já estavam acusando Jesus, e seus discípulos de fazerem aquilo que não era lícito fazer aos sábados. Vamos ver aonde que foi estabelecido, que era para o povo guardar o sábado. Lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo do 8 ao 10, a gente pode ver isso aí. Então acompanhem agora a leitura do texto. Êxodo 20, versículos do 8 ao 10. 8. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro. Trago aqui também como referência Levítico capítulo 23, verso 3. Levítico 23, versículo 3. 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as habitações. Bom, aqui a gente pode ver no versículo 3 e 4, em 1 Samuel, no capítulo 21 e 6, ampara isso aqui e mostra o texto onde Davi se alimentou dos pães, onde só era lícito o sacerdote se alimentar dele. Tá? Então vamos ler aqui também. Vamos ver, vai aparecer para você. O sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. 1 Samuel 21 a 6. Aí logo depois a gente já vê, logo aqui em seguida, no versículo 6, já fala sobre a cura de um homem que tinha a mão mirrada. Aqui tem algo muito interessante. Aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de o que acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos eis de perguntar: É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Os fariseus estavam muito preocupados em seguirem regras e doutrinas. Então tu pode observar que eles o tempo todo estavam tentando cercar Jesus para o acusarem de algo, para quererem matar Jesus, prender Jesus, acabar com ele, acabar com o ministério, parar o ministério dele. Então Jesus, como a gente viu nos outros capítulos, ele surge com uma nova doutrina, ele surge com um novo ensinamento. Porém, ele tinha respaldo porque as coisas aconteciam à sua volta. Então tu pode ver que ele bota o homem da mão mirrada no meio, ou seja, para que todos vejam, e ele questiona: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar ou não salvar uma vida? O que ele está dizendo? A vida deste homem aqui é mais importante do que a gente guardar dogmas e doutrinas. A vida deste homem aqui é mais importante do que a gente simplesmente cumprir leis e regras. Então os fariseus estavam preocupados em fazer se cumprir a lei de Moisés. Porém Jesus, ele estava preocupado em transformar a vida das pessoas. Então a gente pode ver aqui que ele está sempre batendo em cima naquilo que eles fazem, naquilo que eles tinham como verdade. A gente vai ver nos capítulos futuros que Jesus compara os fariseus com
com sepulcros caiados, né? Então eles eram muito bonitos por fora, né? Quem olhava achava que eles eram homens realmente espirituais, homens bons, né? Porém, aquilo que estava dentro do seu coração, do interior do seu coração, né? Inveja, ganância, avareza, esses tipos de sentimentos ruins, né? Era o que habitava o coração dos fariseus. Aí Jesus estava o tempo todo confrontando eles. Então a gente pode ver aqui no versículo 9, que ele pergunta: é lícito fazer bem ou mal aos sábados? Então vamos continuar o texto aqui para a gente não perder muito tempo. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Ou seja, aqui a gente pode ver isso que a gente acabou de dizer. Então os fariseus, eles ficaram com raiva: temos que parar esse cara, né? Porque ele está vindo aqui, tudo que a gente ensina, ele está ensinando ao contrário. Nós precisamos parar ele. Então eles começaram a ver Jesus como um inimigo já, tá? Então no 12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então quero que você preste atenção que antes de Jesus eleger os 12 discípulos, perceba que ele subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Eu achei muito interessante isso aqui. O texto não está explícito. O texto não fala sobre o que Jesus orou na noite seguinte ou durante toda a noite. Mas eu percebo que ele chamou muito mais pessoas além dos 12. E dentre essas pessoas ele selecionou os 12 para caminhar com ele. Eu não sei se eram os melhores, se era, uma equipe excelente que ele escolheu, mas eu sei assim, pelo histórico de Jesus, eu acredito que ele pegou a nata, pegou aquele assim, um resquício, o pior do pior, os piorzinhos, ele pegou aquele que ninguém quer no time. Jesus selecionou justamente esse. Então, dentre todos os que ele chamou, ele escolheu alguns. Mas aqui tem algo muito interessante. Deus, quando chama e comissiona alguém, ele não chama o mais capacitado. Todos nós já sabemos disso. Deus não precisa chamar alguém que é eloquente, alguém que sabe mais para poder fazer aquilo que ele tem para fazer. Geralmente ele pega aquele que é um improvável, esquecido, aquele que ninguém aposta, ninguém põe fé. Então Deus pega essa pessoa, para realmente causar um impacto em uma geração, causar um impacto na vida das pessoas. Então eu vejo muito disso. Porque quanto menos de nós tiver, mais de Deus se verá. Então a gente vê aqui que Jesus deixou uma lição. Antes dele selecionar os 12, ele passou uma noite em oração. Não sei se ele orou pedindo ao Pai para que mostrasse quem era para caminhar com ele, porque a Bíblia foi muito clara dizendo que Jesus conhecia a intenção do coração das pessoas. Então acredito que talvez ele não tenha orado isso. Porém, ele tirou um momento de oração antes de selecionar alguns. E nós devemos também, às vezes, pegar isso como exemplo e tirar um tempo de oração realmente para a gente ver quem vai caminhar conosco, para trabalhar junto num projeto, para trabalhar junto em alguma obra, em algo que Deus comissionou. Se você às vezes é líder de congregação, ore para ver quem são os obreiros que vão caminhar contigo, para que Deus dê o discernimento. Nem tudo que às vezes parece que é o melhor aos nossos olhos humanos é o que Deus tem. Realmente Deus às vezes vai enviar pessoas que são diamantes, mas que precisam ser lapidadas. E aqui eu vejo que Jesus escolheu aqueles assim, que tu pode ver o último ali, que foi o traidor. Judas tinha essa característica já. Então aqui no início do livro, quando Lucas relata, todo mundo sempre se refere a Judas como aquele que traiu Jesus, como alguém que não dá para confiar, o traidor. Então o caráter dele tu vai ver que sempre foi assim, e Jesus chamou pessoas assim para caminhar contigo.
Às vezes a gente tem aquele olhar de escolher o melhor, aquele que já está pronto, aquele que vai dar menos trabalho. Porém, já se perguntou se isso está na vontade de Deus, está na direção do Senhor? Se é realmente o que Ele quer? Então isso é muito forte para a gente. Então eu percebo que Jesus ele tirou um período de oração antes de selecionar os 12. E aqui a gente pode perceber que haviam mais de 12, porque a Bíblia fala que dentre aqueles discípulos ele escolheu 12 deles. Então quando ele chamou assim os seus discípulos, os outros também, ele escolheu 12 entre si. A gente vai ver que depois, mais para frente, havia uma média de 70 discípulos. Tem um texto que relata sobre isso. Então vamos dar continuidade. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e de toda a costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Isso aqui é muito forte. Então vamos lá, anota aí o que é o reino de Deus. Tá? A gente às vezes não tem clareza nas escrituras, a gente não tem clareza daquilo que a gente está lendo. Então, o reino de Deus nada mais é que o governo de Deus na terra por intermédio de Cristo Jesus. Eu acho interessante que ele diz o seguinte: bem-aventurado os pobres. Jesus está dizendo diretamente para ele, que ele fala vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ou seja, isso aqui me fez meditar bastante, irmão. Vou continuar lendo aqui, depois vamos abrir um pouco esses versículos. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Então eu vejo aqui que o reino de Deus ele foi estabelecido para suprir a escória da humanidade. Então Jesus fala: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Alegrai-vos aqueles que choram. Então, às vezes eu paro para refletir. A gente vem numa batida, às vezes, muita ministração motivacional, triunfalista, né, onde as pessoas falam que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Sim, a gente tem que compreender o contexto desse texto também, né? Eu creio, todos nós queremos prosperar, porém eu paro para ver a essência do reino. É uma essência tão pura e simples que ela alcança o mais humilde dos homens, né? O mais miserável dos homens precisa ter acesso ao reino. Então a justiça de Deus veio para alcançar todos, não somente ao rico, mas também veio justamente para alcançar o pobre, né? Isso aí que é muito forte, irmão, porque a gente só pensa em glamour, a gente só pensa em estar em templos luxuosos, templos grandiosos. Às vezes a gente esquece da essência do evangelho, para que veio o reino. Então a Bíblia tem resposta para tudo. Então Jesus está falando aqui: bem-aventurado vocês, os pobres, aqueles que estão sempre pedindo esmolas, estão sempre aí nas esquinas, porque vosso é o reino de Deus, né? Então ele está falando aqui, para aquele que não tinha muito, para aquele que não tinha riquezas. Então Jesus está sempre exortando, né? Então eu vejo que ele vem para uma classe que era menosprezada, uma classe que era desprezada. Então assim, meditem nisso. E quando ele fala aqui no 23, eu até deixei marcado: pois assim faziam os seus pais aos profetas. Também a gente olha assim, pais, a gente não entende. Lembra que eu falei lá nos capítulos anteriores, uma descendência eu poderia considerar meu pai também? Não precisava ser necessariamente meu pai de primeiro grau ali, mas é uma geração, é uma árvore genealógica. Então toda a árvore genealógica de Jesus, né, podia ser considerado pai, né, de Jesus. Então eles tinham por pai a Abraão, né? Então ele estava falando ali com os fariseus diretamente para eles, né? Porque os seus pais, né, fizeram com os profetas.
Folgai nesse dia, diz aqui no 23, exultai porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Os pais de quem? A descendência, Abraão, Isaque, Jacó, né? Os pais que eles dizem esses, os mais antigos, aquele que veio antes deles. Amém? Mas ai de vós ricos, agora vem a chibata, porque atendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Aqui é muito forte. Vamos dar uma segurada. Então o que ele está falando aqui? Irmãos, não quero que você entenda, tá? Isso aqui quando ele está falando sobre o rico, ai de vós ricos, né? Porque não atendes a vossa consolação, porque já tendes a vossa consolação. O que Jesus está dizendo aqui? Eu creio que ele não está falando do mundo físico, tá? Mas sim do mundo espiritual. Com a chegada do reino de Deus, né, o que acontece? Ele já estava falando sobre o projeto de resgate do homem. Então a gente pode ver, que a gente vai ver na parábola do jovem rico, o quão difícil era o homem abrir mão de ter o coração nas coisas terrenas. E concorda comigo que tudo que eles tinham era a lei de Moisés? Eles ainda estavam presos, né, na descendência caída de Adão, tá? Então assim, o que eles tinham era coisa dessa terra, material. Quanto mais bens materiais você tivesse, melhor a sua vida. Então quando chega o reino de Deus, que Jesus estava estabelecendo ali, o que ele quis dizer? Vocês que acham que tem tudo, agora vocês não vão ter nada. Porque é necessário vocês abrirem mão do seu tudo para terem o meu tudo. E o meu tudo, às vezes, vocês não vão compreender, vocês não vão entender as coisas do reino. Vocês não vão entender as coisas de cima. O pobre que não tem nada, ele não é apegado a nada na terra porque ele não tem. Então é mais fácil ele aceitar o reino de Deus. É mais fácil ele aceitar o resgate. É mais fácil ele abrir mão das coisas porque ele não tem nada. Então é mais fácil dele ser resgatado. Então aquele que não tinha nada, aquele que era pobre, agora ia passar a rir, ia passar a sorrir. E aquele que tinha tudo ia chorar porque ia continuar pobre no espírito. Vocês entendem isso? Porque ia ser mais difícil deles acessar o resgate. Jesus fala com o jovem rico, é mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque as pessoas eram apegadas às coisas dessa terra, aos bens materiais. O reino estava sendo estabelecido, eles não tinham conexão com Deus, eles não sabiam que existia algo maior do que nessa vida, nessa terra. Então eles estavam olhando aqui, para as coisas da terra, para aquilo que eles tinham. Então eu acredito que Jesus estava alertando sobre isso. Não quer dizer que eles iam perder tudo, que eles iam ficar pobres, não é isso. Eu não quero dizer que assim, o reino de Deus é somente para os pobres e humildes. Não, é para eles também. Mas o reino de Deus também alcança todas as classes sociais. A justiça de Deus alcança todos. Amém? Eu quero que vocês prestem atenção bem aqui. Ai de vós quando os homens falarem bem de vós, porque assim fazeis seus pais aos falsos profetas. Vamos ver isso aqui, seus pais. O que ele está falando? Aqui tem uma passagem que eu guardei referência, 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 5. Abre lá rapidamente. Vai aparecer aqui para você também na tela. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. 2 Crônicas 18, 5. Então perceba que quando Acabe ele vai consultar, né, os seus profetas, eles falam assim: não, pode subir que você vai obter êxito, vai ter vitória, né? Então quando ele vai na casa do profeta, que realmente é profeta, que realmente fala aquilo que está no coração do pai, Acabe fala assim: eu te disse que esse profeta aí sempre fala mal contra mim, ele sempre tem palavras ruins para mim. É difícil às vezes ouvir, né? A verdade de Deus é aquilo que realmente está na direção do Senhor. É difícil porque a gente está desalinhado muitas das vezes com o que Deus tem pra gente, com o nosso projeto que Ele tem, que Ele construiu. A gente está desalinhado e é difícil a gente ouvir uma exortação do Senhor. Então o profeta da época ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque na época de Acabe ele mandava prender a pão e água o profeta que falava aquilo que estava no coração do pai.
Ele queria ouvir o quê? Os seus profetas, aquilo que era agradável ao seu ouvido. E é isso justamente que ele está fazendo. Aqui, ó, os seus pais faziam os falsos profetas que tratavam bem, falaram bem. Queria sempre ouvir o que ele queria ouvir. Os profetas falsos de Baal, Astarote, falavam só o que ele queria ouvir. Não falava o que estava no coração de Deus. Primeiro que eles não tinham o Deus de Israel como seu Deus. Eram profetas pagãos, que serviam a deuses pagãs. Então, eles falavam aquilo para agradar o rei, massagear o ego do rei, massagear o ego de Acabe. Vocês estão percebendo isso? Então era muito difícil a vida do profeta no Antigo Testamento. Tá? E tem gente que quer carregar essa responsabilidade de ser profeta sem ser comissionado por Deus. Vai sofrer, negão. Porque o ministério profético é um ministério duro, difícil de sustentar, não é fácil. Então, se tu for ver ali antigamente, tá? É claro que mudou a parte funcional, assim vamos dizer, tá? Porque todos os profetas do Antigo Testamento apontavam para Jesus, tá? E traziam um alinhamento também para aquele reino. Então, cada reinado teve o seu profeta que Deus levantava. Existiam 3 classes de profeta: profeta da montanha, profeta do muro e o profeta da cidade, tá? A gente não vai ver agora esses 3 tipos, mas cada um deles era específico. Geralmente, o profeta da cidade era o que mais se perdia, né, da mensagem de que chegava para aquele governante, a pessoa que estava governando, estava reinando naquela época, tá? Então os profetas de Baal, de Astarote, falaram aquilo que Acabe queria ouvir. E quando chegou realmente um profeta que falou que estava no coração de Deus, ele não gostou. Falei, tá sempre falando mal contra mim. Acabe queria que ele continuasse falando bem, né, no caminho de idolatria que ele estava seguindo. Né, estava cego, perdido, e queria que o profeta apoiasse ele nas coisas erradas que ele estava fazendo. Então você ia contristar, naquela época, o profeta ele contristava muitas das vezes o próprio rei, cara. Isso é difícil, porque o profeta sofria quando o rei era um rei que não temia Deus. Tu pode ver que Natan, quando exorta Davi sobre o adultério, Davi aceita a exortação de Natan, mas Davi poderia muito bem ter mandado prender Natan. Fala, você tá louco de falar assim com o rei? Como é que tu fala assim comigo, Natan? Você tá maluco? Davi poderia ter mandado matar Natan, né? Prender ele a pão e água, como muitos reis fizeram, alguns profetas. Mandar perseguir, ameaçar de morte. Então o profeta sofria. Quando ele tinha um rei que era temente a Deus, pô, show de bola, ok? Vida que segue, ele exortava tranquilamente, que ele sabia que o camarada ia aceitar a ideia, que o rei ia aceitar a ideia. Mas para entregar alguma coisa com um rei que nem Acabe, mente fechada, né, mimado, né, com suas crises interiores. Quero ver sustentar, ser profeta assim, nesse reinado. Um reinado que não fecha com Deus que você serve. Então, preste muita atenção nisso aqui, pessoal. Tá? O ministério profético é um ministério que carrega bastante responsabilidade. Então, vamos seguir. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Olha que interessante. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Jesus veio revolucionar, porque a lei de César dizia olho por olho e dente por dente. Aí Jesus chega e fala, agora é o contrário. Agora tu vai fazer bem para aquele que te faz mal. Agora você vai orar por aquele que te aborrece. Pô, mas como assim? A lei previa que aquele que roubava, né, cortava a mão do cara, para ele nunca mais roubar. Né? Aquele que matava era digno de morte, tinha que morrer também. É olho por olho e dente por dente. E Jesus chega falando para tu fazer bem para aquele que te fez mal e para tu orar por aquele que está te aborrecendo. Caraca, velho. A doutrina que Jesus estava pregando. Jesus chegou para revolucionar, tá? Aí diz aqui, ó, ao que ferir numa face, ou seja, se alguém te bater, oferece também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recusa. O que está dizendo? Se alguém te roubar a tua capa, entregue também a túnica. Calma aí, meu irmão, calma aí. Tu não roubou, tu pegou sua capa, pô, tem aqui a túnica que é para te entregar. Cara, olha que Jesus está falando aqui. Olha que difícil isso que ele está estabelecendo aqui. Tá? Mas aí que tá. Tem algo muito interessante nisso. Né? E aqui eu vejo muitas pessoas errando.
A gente tenta fazer as coisas que estão previstas na Bíblia sozinho. Isso é um erro, pessoal. Isso é um erro grotesco, um erro gritante, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente sozinho a gente não consegue fazer isso aqui que Jesus mandou a gente fazer. A gente tem que ter a ajuda do Espírito Santo. Isso aqui são frutos do Espírito Santo. Porque se alguém bater na tua face, sem o Espírito Santo tu não consegue dar outra. Se alguém te cuspir, te humilhar, tu sem o Espírito Santo tu não consegue sentir um sentimento de bondade para aquela pessoa. Amar aquela pessoa que te aborrece. De realmente olhar para ele e falar: Pai, perdoa-se porque não sabe o que fazes. Agir como Estevão agiu em Atos 7. Senhor Deus, não impute a eles esse pecado. Tem que estar muito cheio do Espírito Santo, pessoal. Porque só o Espírito Santo gera isso no homem. Porque nós, na nossa essência caída, a gente é ruim. A gente planeja o mal, a gente planeja a maldade, né? Nossos pensamentos são pensamentos ruins, não são pensamentos de bondade. Então só o Espírito Santo pode gerar isso. E erra aquele que tenta fazer isso aqui sozinho. Não adianta, tu não consegue, tu não vai conseguir. Porque esses aqui são frutos do Espírito. Eu até anotei aqui, ó. Jesus estava mandando aquelas pessoas serem bobas aos olhos humanos. O vulgo que chamam de otário. Porque se alguém chega e te bate numa face e tu não revida, pro mundo você é otário. Porque se te baterem, não leva desaforo para casa. Se te xingarem, xinga também. É isso que o mundo ensina, emprega desde pequenininho. A gente desde pequeno aprende a se baterem na gente, a gente tem que revidar. Né? Quantos de nós não foi ensinado em casa? Se tu chegar em casa chorando, porque tu vai apanhar de novo. Então a gente tem sempre... As pessoas estão sempre plantando na nossa cabeça que nós devemos ser mais fortes, nós devemos se sobrepor sobre o nosso próximo. E Jesus chega quebrando tudo. Não, negão, não é olho por olho, dente por dente, mais não. Agora a lei é a seguinte: orai por aqueles que vos aborrecem. Amai aqueles que vos odeiam. Caraca, cara, é algo muito impactante. E eles não entendiam, não compreendiam a doutrina de Jesus. Ele estava estabelecendo o reino de Deus. Aqui ele estava dando traços de estabelecimento do reino. Então Jesus primeiro alcança o pobre. Calma que aquele que é pobre, o reino de Deus está chegando para vocês, porque é para vocês o reino. Ou seja, Deus está sempre alertando. Você que é rico, esteja disposto a abrir mão daquilo que para você é o teu tudo. Para você viver o meu tudo. Que na verdade a gente abre mão do nosso nada para viver o tudo de Deus. E a gente acha que o nosso nada é tudo para a gente. Mas às vezes o Espírito Santo mexe, tira aqui, ó, aquilo que para nós é o nosso tudo e mostra para nós que aquilo que nós estávamos presos, olhando, nosso foco voltado para aquilo, é nada. Isso dói, isso é um processo. Nosso chão sai, a gente fica assim: caramba, Senhor. Sabe o que eu percebi nas lutas dessa vida? Que no final, vamos estar lá, nele. No final, o que resta é o Espírito Santo. No final, o que resta é o eterno. Podemos ter todos os bens, pessoal. Você pode juntar o máximo de bens que você quiser. Você pode ter a vida mais confortável que você tiver, que o teu trabalho te proporcionou, que as suas conquistas te proporcionaram. Mas no final, mesmo que tu perca tudo, tu vai perceber que só o Espírito Santo jamais te deixou. Eu passei por isso em fases da minha vida onde eu perdi amigos, perdi várias pessoas que eu amava, estive pela distância, às vezes pela morte, pela perca realmente, né? E se tu vai perdendo as coisas, tu vai vendo que todas elas, o único que nunca te abandona é o Espírito Santo, que ele está sempre contigo nos teus dias de angústia. Então, isso é muito forte. Ele está falando com pessoas aqui. Se ele está levando para esse teor a mensagem, é porque ele está comunicando algo para pessoas aqui. Então, que o Espírito Santo possa ser o teu tudo. Amém? Então, Jesus estava falando para eles serem bobos. Se te roubarem a capa, tu tem que falar: calma aí, tem a túnica ainda, toma a túnica aqui. Entrega, é se desapegar, é o que Jesus está querendo dizer. Se desapegue das coisas materiais, se desapegue dos bens materiais, se desapegue dos princípios que você tem, que norteiam a tua vida para viver o meu reino. É isso que ele está fazendo. Chamou discípulos, chamou pessoas para andar com eles, para andar com ele. É sobre isso, irmão. Esteja disposto a abrir mão daquilo que para você é tudo, para viver o tudo de Deus. Abra mão, esteja disposto a abrir mão. Deixa ele nortear os teus projetos, os teus planos que ele tem para você. Você pode não ver, não dar valor, mas são muitos maiores do que você planejou. Isso é uma verdade. Amém? Isso não pode ser apenas uma palavra clichê.
E dá qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Ou seja, se a pessoa te tomar, falar que pegar emprestado, falar que vai devolver, não torne a lhe pedir. Muito mais tem Deus para te dar do que o diabo para tirar, irmão. Né? Às vezes se apega a pequenas coisas, irmão, me tá me devendo. Aí começa a odiar o irmão, falar mal do irmão, queimar o irmão, dizer que o irmão é caloteiro. Então tu tá queimando a vida dele, deseja às vezes até a morte do irmão porque ele não te pagou, porque ele não te devolveu aquilo que tinha que devolver. Não seja apegado a bens materiais, irmão. É sobre isso. Tá? E quando eu digo isso, não é porque eu cheguei a um nível master de perfeição nisso, não. Estou sempre sendo aperfeiçoado, sempre tendo que pesar o meu coração. É uma constância, a lavagem é uma constância. Tá? Então Jesus está falando isso. Desapeguem. Porque a voz é chegar do reino. Ele está estabelecendo o reino aqui já. Isso é muito forte. Vamos seguir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem e emprestai, sem nada as esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sedes, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Mas não tem como referência aqui para você também Romanos 2:1. Né? Então Paulo fala, é inexcusáveis ao homem quando julga outro, pois aquilo que você o julga, isso vocês também cometem. Ou seja, tu vai ser julgado naquilo que tu está julgando teu irmão. Então não julgue para não ser julgado. Tá? Então vamos seguir. Daí, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. No 39 aqui, é muito forte isso aqui no 39. Hoje eu consigo perceber, pela graça de Deus, né, e pela misericórdia dele, que às vezes tem pessoas que não tiveram o entendimento das Escrituras, não compreendem algumas coisas na palavra e estão tentando guiar pessoas. Porém, se você não sabe para onde vai, se você não sabe para onde tu está seguindo, como é que tu vai guiar alguém? Então é necessário, irmão, muitas das vezes nós prestarmos atenção nisso. Porque Jesus é muito claro, ele diz, como pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos numa cova? Então muitas das vezes a gente vê isso, né? Algumas lideranças conduzindo o rebanho para coisas que não têm amparo bíblico, para algumas doutrinas que eles criaram que não tem respaldo na palavra de Deus. E estão tentando guiar, estão tentando levar a pessoa para aquela direção. Como é que ele pode guiar se nem ele teve a revelação daquilo? Entrou no automático, pegou algo que ensinaram, ou pegou algo que ele leu em algum livro de um terceiro, que nem foi procurar ver se estava amparado biblicamente, e quer botar em prática aquilo e quer que as pessoas sigam aquilo, quer obrigar a pessoa a seguir aquilo ali. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Então, orem pela sua liderança, orem pelos seus líderes, a nível nação, nível mundial, porque isso aqui é muito forte, que Jesus fala que pode um cego guiar o outro. Ele está dizendo o quê? Está contristando até mesmo os fariseus. Vocês não entenderam, vocês não entendem nada do reino, vocês querendo conduzir as pessoas para aquilo que vocês fazem, orar em praça pública. Vocês querem, quando chega alguém que tem dinheiro na sinagoga, vocês oferecem as primeiras cadeiras, mas quando chega alguém pobre, vocês colocam sentado no chão. Então, isso que ele estava querendo dizer para os fariseus, o tempo todo ele está exortando. Como é que pode um cego guiar outro? Vocês não sabem nem para vocês. Vocês não tiveram a revelação daquilo que está sendo ensinado. Como é que vocês querem conduzir alguém? Não estou dizendo aqui, irmão, que você tem que ser autossuficiente ou bom. Não entenda dessa forma. Mas é necessário você compreender e entender algumas coisas. O que é o reino?
Nós não somos representantes do reino? Então o que é o reino de Deus? Para quem que veio o reino? Aí a pessoa não sabe. Como é que tu vai representar algo que tu não sabe? Entende? É sobre isso. Entender o que está lendo. Entender, compreender as escrituras. Realmente fazer uma viagem no tempo e entender o contexto. Gente, eu sempre vou bater isso aqui porque não é um estudo teológico. É um estudo onde você tem que entender o que está sendo lido. Eu estou pedindo aqui para você ver medida. Tá, qual medida é essa? Vamos ver a medida da época. Não é isso. É aquilo que realmente é importante para você compreender. Não estou dizendo para você ser um mestre, um doutor, né, da Bíblia. Mas você tem que entender. Se tu é representante do reino, o que que tu representa? Né? Se você é um representante, vamos pegar um exemplo aqui esdrúxulo, você é representante da Avon, né, que até chama assim, da Jequiti, como é que tu vai representar uma empresa que tu não sabe sobre o produto que tu está oferecendo, você não sabe sobre aquilo que tu está falando, entende? Não fecha as coisas. Então se tu é um representante, diz ser um representante do reino, tu tem que saber pelo menos o que é o reino de Deus, para quando as pessoas te perguntarem, você saber o que está fazendo. Não, o reino de Deus é o governo de Deus na terra por intermédio de Cristo Jesus. Isso é uma maneira didática, tá? Estou te ensinando, mas tu precisa compreender isso na essência. Tá? Então, para que veio o reino? O que mudou? O que não mudou? O que continua sendo como o Antigo Testamento? O que continua no Novo? É isso, gente. Sabe? Essa interação. Vocês precisam compreender isso. Não estou dizendo aqui que vocês têm que saber tudo de teologia. Né? Escatologia, com quantos anos exatamente morreu Jesus. Né? O que realmente, quando que se comemora a festa da Páscoa. Isso é detalhe. Mas são coisas que não vão mudar a essência do Evangelho. Mas você precisa interpretar e compreender o que tu está lendo. Amém? Então fica aqui esse adendo para vocês aí. Então aqui no 40 ele está dizendo: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então verás bens para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo aqui? Resumindo, cuide da tua própria vida. Você tem problemas para resolver. Você tem coisas em si mesmo para acertar, por intermédio do Espírito Santo, que vai estar te ajudando nessa lavagem, nessa melhora de vida, nessa mudança de mentalidade. Então às vezes a gente senta no nosso sofá e começa a criticar: o fulano poderia gravar vídeo assim, o ciclano poderia falar isso e isso nos seus vídeos. Por que você não está se movendo naquilo que você sabe? Por que você não está se movendo no teu ministério, no teu chamado, né, transbordando aquilo que o Espírito Santo derramou sobre a tua vida? Por que tu está parado? Então, o primeiro sinal de uma pessoa que às vezes tem muito tempo para criticar os outros, tá, pessoal? Não estou dizendo assim que a gente não deve analisar as coisas, mas não ser aquele crítico que quer corrigir o irmão, tirar a trave do olho, né, sem antes mesmo ver assim: eu tenho que melhorar nisso aqui. Né? Não estou dizendo aqui que tu não deve apontar para o irmão, no seguinte de apontar para ele o problema ou o que ele precisa melhorar. Não estou dizendo isso. Mas a gente tem tanto problema nosso para resolver, e ainda assim a gente acha tempo para querer ajudar e melhorar a vida dos outros, mas a nossa vida às vezes está num buraco, né? A gente às vezes não está produzindo nada de bom, não estamos se movimentando em nada, sabe, gente? Não estamos produzindo nada. Preste atenção primeiro se os teus projetos estão rodando, se os teus projetos estão girando, se os teus planos, os teus sonhos estão para frente, antes de você parar para querer aconselhar alguém, dar uma direção, ajudar alguém, dizer o que a pessoa deveria fazer ou não. Né? Eu tenho isso comigo, a pessoa que senta para criticar outros, ele está com tempo de sobra, porque se tu está trabalhando nos teus projetos, nos teus negócios, né, tocando os teus sonhos, os teus planos, que Deus colocou no teu coração, vai sobrar pouco tempo para você, às vezes, atender alguém. E é assim. Então, a gente tem que corrigir isso. Né? Eu estou corrigindo isso na minha vida. Né? E que você também possa fazer essa análise. A gente está vivendo às vezes a vida do outro, né? Passando um feed no Instagram, no YouTube, TikTok, né? Vendo a vida alheia, e a gente esquece de realmente meter a mão na massa e deixar o Espírito Santo conduzir os nossos planos também. Tá? Praticamente isso que Jesus está falando aqui. Aqui tem muito interessante: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros,
nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Aqui eu quero parar um pouquinho nesse versículo 43 e 44. Aqui tem algo muito interessante. Ele diz aqui que a árvore boa não dá mau fruto, e nem a árvore má dá bom fruto. O que é fruto? Medita aí. Responde para você mesmo. O que é fruto? Aqui a palavra de Deus ele nos dá um amparo sobre frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Né? Temperança, domínio próprio, longanimidade, paciência, perseverança. Então ele dá diversas coisas que ele chama de fruto do Espírito. Isso aqui Paulo fala nas cartas dele. Né? Só que tem gente que eu vejo que confunde e acha que frutos são resultados, gente. Tá? Você pode falar para mim que é resultado também. Cara, não tem como ser, sabe? No meu ponto de vista, na interpretação que eu tive da palavra de Deus, eu não consigo enxergar frutos como resultado. Tiago, por que resultados? Né? Como assim resultados? Só se for o resultado na vida de alguém sendo transformada, tá? Na vida de alguém que você deu direção, tu pegou a pessoa toda machucada, quebrada, falida, e daí daqui a pouco ela tá caminhando, ela tá com a vida guinando. Pô, aí top. Esse tipo de resultado eu acredito que sim. Mas resultado pelo meu esforço humano, isso aí não. Eu trabalhei, eu posto tantos vídeos por dia e agora eu bati 3 milhões de seguidores. Eu bati tantos milhões de seguidores. É fruto do Espírito? Ou é fruto do teu trabalho isso aí? É fruto do teu trabalho, tá? Mas isso aqui não é um fruto de... quer dizer que eu estou fazendo o que é certo. Isso é fruto de trabalho, isso é resultado. Resultado até o ímpio tem. O ímpio que trabalha corretamente, ele vai ter um bom resultado por causa daquilo que ele está somando aqui, do outro lado. Então como é que pode ser frutos, né? Isso aqui, então as pessoas confundem muito isso. Resultados para mim, gente, só se for na vida, uma transformação de vida, a vida de outra pessoa. Isso sim é fruto no Espírito. Isso sim é fruto sendo gerado. Você está dando direção, está trazendo alinhamento para a vida de alguém. Poxa, show de bola, isso aí é fruto. É um fruto bom, inclusive. Tá? Mas agora assim, resultado do esforço do teu trabalho ser fruto, posso até chamar de fruto, tá? Mas não quer dizer que eu seja uma árvore boa, não. Tu entende? A árvore boa que eu estou dizendo, eu trabalhei bastante, mas não quer dizer que eu estou num alinhamento com Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque eu tenho muito dinheiro, porque eu trabalhei pra caramba, que é fruto do meu suor, quer dizer que eu estou alinhado com a palavra. Não quer dizer isso. Não quer dizer que eu estou alinhado, que eu sou uma árvore boa. Não é isso. Você pode ser uma árvore má que trabalha bastante, deu fruto do teu suor, e gerou dinheiro, gerou riqueza, gerou recursos. Amém. Mas isso é resultado, cara. Não quer dizer que você é uma pessoa que às vezes está alinhada com Deus por conta disso. Não quer dizer. Não quer dizer que você está alicerçado na palavra por conta disso. Olha o que Deus fez na minha vida. Hoje eu sou milionário, hoje eu sou rico. Né? Eu sou, dono de uma grande empresa. Isso aqui é Deus que fez na minha vida. Sim, Deus tem a parcela dele, você está sendo grato por reconhecer isso, mas isso foi fruto e resultado do teu trabalho. E o Espírito Santo não precisa do esforço humano, do teu esforço humano para fazer. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Paulo fala sobre isso lá em Romanos. Eu tenho amparo bíblico para falar isso que eu estou te dizendo. Vou botar a referência aqui para você. Então Paulo fala, tá, se é por obras, cadê a graça? Não é gratuito mais. Né? Se é pela obra tua humana, pelo teu esforço humano, não é mais graça. Então a palavra de Deus ela me alerta para isso. Então eu tive essa interpretação. Então você medita e veja o que realmente é fruto e o que é resultado. Porque aqui está dizendo que o fruto ele define se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. Então fruto bom na minha concepção é aquilo que gera vida e transformação na vida de outras pessoas. Ou gera vida e transformação em mim. Tu olhava assim, caraca, o Thiago era um cara totalmente depravado, um cara com boca suja, olha como é que ele está hoje. Frutos do Espírito. Thiago era um cara brigão, que quebrava o pau,
quebrava a briga, pegava a briga com todo mundo, não levava desaforo para casa. Olha só como é que ele está, a mansidão, a temperança que ele passa, né? A mansidão no falar, frutos do Espírito. Frutos. A árvore está sendo construída, está dando fruto. Entende, pessoal? É isso que eu quero dizer para vocês. Então as suas atitudes, às vezes, não são atitudes boas. Às vezes tu está tratando uma pessoa mal, tá menosprezando pessoas. Às vezes está fazendo acepção de pessoas. Ah, é pobre, eu não quero andar contigo. É rico, vem que eu vou caminhar contigo, que eu quero andar com pessoas do mesmo calibre. Isso é fruto do Espírito? Tu fazer acepção de pessoas, é fruto? Isso é fruto? Isso só está me mostrando que tu não está gerando um bom fruto, está gerando um fruto mal, no meu ponto de vista. Mas eu estou rico, Tiago, eu tenho resultados, olha aqui meus resultados. Né? Olha aqui, ó, quanto de trabalho que eu fiz. Tá, mas e o amor ao próximo? E o cuidado com as vidas que Jesus fala? E essa raiva que você tem às vezes quando a pessoa te rebate? Né? Essa fúria no falar. Ah, gente, pelo amor de Deus, então é isso que eu quero que vocês compreendam. Não é resultado humano, não é você ter, sabe? É você realmente ter uma vida com Deus, você transpirar Jesus. É você realmente transparecer o Pai. É isso que eu estou dizendo. É você realmente se dar um bom fruto. É você realmente ser um agente transformador na vida das pessoas. É isso. Tá? Então tu pode olhar frutos do Espírito na palavra de Deus. O cara pode ser rico, ser um pregador de nações, de multidão. O que vai me dizer para ele é a conduta dele, a motivação que ele está fazendo isso. É por dinheiro? É pelas vidas? Não prega em igreja pequena porque não tem uma oferta boa? É isso que eu estou dizendo. Fiquem atentos a isso. Tá? Então se conhece a árvore pelos seus frutos. Não, eu não oro pelo fulano não, porque minha vida é corrida. Tá? Então não vou orar. O irmão está precisando de uma oração. Irmão, volta outro dia, vai ver um vídeo meu na internet. Né? Depois eu oro por você. É isso, guardar o coração, gente, é isso. É tu ter a essência de Cristo. Será que Cristo viraria as costas para essa pessoa que está precisando de ajuda? Entende? É complicado, é complexo. Mas é isso que eu quero que vocês pensem. Começa a dar estalos, começa a perceber algumas coisas. Amém? Quem vai trazer esse esclarecimento é a palavra de Deus para a tua vida. Tá? Então vamos lá. O homem bom, tá, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundamentada na rocha, fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Compreensão bíblica, entendimento bíblico. Teu ministério está norteado pelo amparo bíblico. Não em achismo humano, coisas que você tirou da tua cabeça, que tu tirou de livros que tu leu, não. É realmente você ter um ministério fundamentado na palavra de Deus. É isso aqui que Jesus está falando. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é como a casa fundamentada na rocha. Então é simplesmente isso, irmão. É você compreender o que você está lendo e ter ciência do que você está transmitindo. Analise tudo que te ensinam, analise. Calma aí, isso aqui que falaram sobre dízimo, é isso mesmo? Vai para a palavra, gente. Isso aqui que falaram, que me ensinaram sobre frutos, é isso aqui mesmo? Ou é resultado de trabalho humano? Pega, é porque é muito difícil de tu discernir, mas tu precisa discernir isso o quanto antes. Amém? Então fica com essa palavra, em nome de Jesus.